Leitura Bíblica Diária, dia 24 de janeiro. Jó, capítulo 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra funde-se o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Trasborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó, em sua parábola disse, ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo.
Dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Jó, capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra se houver clamor nele, na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Jó, capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas?
Porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu e outros coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se a alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria Deus, que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó.